Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Portal Nebadon, em busca da verticalização e ascensão planetária. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Armando Carvalhais, eu falo aqui de Itaipava, na região serrana de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Bem, pessoal, hoje eu vou abordar um tema que a gente não está muito acostumado a sair falando por aí, porque com certeza, como seres humanos, infelizmente, ainda somos limitados para reconhecer que podemos aprender muito mais do que a gente possa imaginar com os nossos defeitos e limitações, e até mesmo com certos aspectos que nós tentamos ignorar, que habitam o nosso mais profundo abismo interior. Pessoal, hoje é dia de baixar os nossos escudos da perfeição, buscar a humildade em nossos corações e reconhecer sim que nós temos fraquezas. Sabem por quê? Porque todos nós temos um lado sombra. Esse é o tema do vídeo de hoje. Tudo nessa vida que de alguma forma possa mostrar as nossas fraquezas, sempre a gente vai tentar manter em segredo nos mais profundos esconderijos secretos e baús da nossa consciência, não é verdade? É assim que funciona. A gente tenta sempre mostrar que somos perfeitos para que a gente possa ser aceito por essa sociedade, digamos assim, hipócrita. Isso ocorre em todas as sociedades existentes. Umas realmente com mais intensidade, outras com menos, mas sempre seguindo o velho padrão do politicamente correto, ok? Mas olhando pelo lado positivo, eu acho que vocês vão ver um pouquinho mais à frente que não poderão levar isso para um lado ruim, porque na verdade não é ruim, tá? A gente apenas vai ter que saber lidar com todas as nossas questões internas, essas questões sombrias, e entender que nós não podemos viver sem elas, mas sim tentando dominar e conviver com esse lado sombra. Vamos considerar esse lado não muito agradável como um companheiro e também parte da sua jornada terrena para que vocês se tornem pessoas melhores. Com certeza, nós vamos precisar aprender algumas lições aqui diante desse novo desafio, porque faz parte do nosso conhecimento, dentro do nosso processo de verticalização e ascensão planetária, ok? Bem, então, feitas essas devidas apresentações do nosso coleguinha de jornada não muito agradável, vamos a alguns pontos básicos que vocês precisam reconhecer, tá? Para entender o tema. O primeiro ponto é reconhecer o poder que a sombra tem sobre nós. Parece meio mórbido a gente falar dessa forma, mas muitas vezes os problemas dos outros, eles deixam para nós alguma sensação de pseudo-prazer, porque no mais profundo íntimo nosso, essas questões fazem ressonância com os nossos próprios problemas. É como se fosse um alívio para nós sabermos que os outros também têm problemas, né? E muitas vezes esses problemas são muito mais sérios do que os nossos, não é mesmo? Um segundo ponto, nós temos que admitir, num contexto geral, que sabemos exatamente o que se passa com os nossos pensamentos, sentimentos mais sombrios que brotam sem nos avisar ou mandar e-mail, não manda nem WhatsApp, chega assim, ó, pum, de repente. Um terceiro ponto, eu vou citar aqui uma frase do grande médico, professor e filósofo indiano chamado Deepak Chopra, onde ele afirma no seu livro O Efeito Sombra. Pessoal, esse livro também foi escrito com mais duas pessoas, mais duas autoras. Ele afirma que ter um lado sombrio não é possuir uma falha, mas ser completo. É bem profundo. E como eu já disse anteriormente, faz parte da nossa dualidade nós termos que saber lidar com isso. Nós temos que completar as nossas incompletudes com o nosso lado sombra. Lembra do vídeo passado sobre incompletudes? Um quarto ponto
quando a gente fala que o nosso lado sombra nos faz completo, isso significa reconhecer e aceitar essa condição sensível e não negar ela. Porque sempre a gente quer fazer isso, a gente quer negar, mas quanto mais a gente nega, principalmente o nosso lado sombra, mais esse lado vai se tornar fortalecido. Então, o grande segredo é a convivência e o aprendizado com essa característica mais íntima e perturbadora que a gente traz como seres em experienciação, mergulhados na fisicalidade. Um quinto e último ponto, vocês são sim, pessoal, seres de luz, apesar da existência desse astuto companheiro, e também vocês são parte sim da fonte criadora e são capazes de fazer brilhar a sua melhor versão. A cada dia vocês podem fazer isso, vocês podem mostrar a sua verdadeira essência como seres cósmicos. Bem, nesse contexto que a gente está falando aqui, alguns estudiosos falam que o nosso lado sombra pode ser uma criação humana. E para outros estudiosos, eles acham que é uma força cósmica, uma maldição, uma energia negativada que nos leva a esse lado obscuro. Eu realmente, assim, sendo sincero, na minha humilde opinião, eu acho que é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Porque eu acho que tem um pouquinho de cada coisa que influencia a gente para que esse lado seja ativado, esse lado desagradável possa surgir. Então, para a gente tentar entender toda essa complexidade, eu não posso deixar de falar que nós temos uma origem cósmica e trazemos para essa existência todas as características de acordo com a nossa raça original. O nosso aprendizado aqui na Terra, gente, é um misto das memórias e informações que nós trazemos da nossa ancestralidade cósmica, que é realmente quem somos como raça original e de onde viemos, juntamente com as memórias da nossa ancestralidade biológica. O que é a nossa ancestralidade biológica? São as influências e características dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós e assim por diante. Então prestem atenção, pessoal, porque daí a gente vai ter uma mistura de personalidades atuando na nossa rede neural, mesmo que para nós isso ocorra de forma inconsciente. E essas memórias cósmicas e biológicas, elas ficam influenciando esses nossos pensamentos e psicossomatizando todos os nossos sentimentos no nosso corpo físico energético. Então, a gente pode resumir que essa bagagem trazida por nós tem força atuante que deve ser primeiro reconhecida por nós e depois controlada para o equilíbrio das nossas ações como seres cósmicos que somos encarnados na matéria densa bariônica possam ser harmônicos. Então, gente, a nossa bagagem é um grande mix, ou seja, uma grande mistura de padrões egóicos da nossa personalidade como indivíduos, contendo uma carga do nosso DNA familiar e também contendo uma carga de informações da nossa origem cósmica como seres de determinada origem ainda desconhecidas para a gente. Claro, pessoal, que todo esse processo para nós, ou pelo menos para a grande maioria das pessoas, ocorre de forma inconsciente. Isso vai depender, logicamente, de cada pessoa. Mas, pessoal, os problemas eles não vão deixar de aparecer na vida de vocês, diante dessa grande confusão gerada pelas cargas imensas nessa bagagem que a gente traz, ok? Então, somente para a gente ilustrar o que eu estou falando, eu, como terapeuta energético, eu recebo sempre muitas informações sobre diversos assuntos, diversas situações, com diversas pessoas, tá? O que me chamou muito a atenção foi justamente um tema, tá, que desperta esse nosso lado sombra, que tem a ver com um relato de familiares que possuem jovens que estão reclamando que se sentem deslocados na vida, como se esses jovens não pertencessem a esse lugar, como se eles não pertencessem a esse planeta, como se esse planeta não fosse a morada deles, ou seja,
como se para eles esse mundo não houvesse nenhum atrativo. Nós sabemos que existem muitas outras moradas, como já colocada pelo nosso amado Mestre Jesus Sananda. Ok, pessoal? Mas quando isso acontece, é um sinal que a sombra está agindo e está gerando um desânimo na gente que não pode acontecer. Isso tem que ficar bem claro. Por que não pode acontecer? Porque nós temos que estar exatamente aonde nós estamos. Pessoal, nós escolhemos estar aqui e a gente tem que procurar tirar o máximo de proveito dessa vida, para que possamos adquirir conhecimento e fazermos a sua reconexão interior com o seu eu superior, com a sua alma espírito, com o seu Cristo interno, da maneira como você entender. É inadmissível, pessoal, que vocês pensem que estão aqui nessa vida passeio. Isso não pode acontecer. Deixar a vida levar, como aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, está totalmente fora de questão. Para quem quer ser mestre de si próprio, isso não pode acontecer. Então, por isso, saber conviver e principalmente refrear o seu lado sombra vai gerar uma psicosfera muito mais harmônica ao seu redor e fazer com que vocês possam estar muito mais aterrados, muito mais conectados com a sua vida atual aqui nesse planeta escola. Se vocês estão aqui, é porque tem que aprender alguma coisa. Mas a gente não pode deixar de falar, pessoal, que vocês com certeza têm muito, muito mais coisa a ensinar pela bagagem que vocês trazem de outras existências. Não se subestimem. É só acreditar, deixar fluir e se manterem no caminho da verticalização. Aceitem que todo esse vazio que talvez alguns de vocês que estão aqui me ouvindo possam sentir, que toda essa impotência é normal e faz parte da caminhada de vocês. Mas que se vocês também não tentarem controlar, vai acabar gerando sentimentos de baixa frequência que, por sua vez, farão conexão com energias o quê? Negativadas. Energias da mesma frequência, mesmo gradiente energético, impulsionando quem? O seu lado sombra. Por isso, o nosso lado sombra, ele tem todas essas memórias cósmicas e biológicas e ainda por cima recebe a influência das energias negativadas externas a nós. Tá? Um grande aliado que o lado sombra tem, parceiro, é o nosso ego. O nosso ego está sempre tentando nos sabotar e fazer valer o nosso eu inferior, onde se encontra o nosso lado sombra. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas não pensam que isso possa ser possível de acontecer, de existir. Mas é isso que acontece, é assim que funciona. São novos conhecimentos. Abram a mente de vocês e não para por aí. A gente tem nessa bagagem trazendo diversos contratos negativados do passado, do presente, nessa linha temporal ou até mesmo em possíveis realidades paralelas. Mas não fica preocupado não, gente, porque a gente vai falar sobre esses temas, sobre essas coisas no futuro, aí através de outros vídeos, tá? Então, pessoal, eu entendo que essa é a base inicial a ser considerada para a sua reflexão, tá? E um ponto de partida para que vocês possam iniciar suas pesquisas em relação a esse tema e tirarem as suas próprias conclusões, que isso é o mais importante. Eu posso adiantar para vocês a conclusão básica que a sombra, com toda a sua dor, trauma e briga, é uma parte indestrutível de quem somos, pessoal. Não importa o quanto a gente vai se esforçar, porque jamais a gente vai ter êxito em se livrar dela, ou silenciar ela, ou a presença dela. Isso está escrito, que eu falei agora, no livro O Efeito Sombra também, do Deepak Chopra. Eu recomendo muito essa leitura porque ela vai ampliar a percepção de vocês sobre esse tema e de forma, eu acredito, bem didática. Então, pessoal, a coragem é a grande dica de hoje, porque a mágica do aprendizado, ela só vai começar quando a gente decidir se vai permitir que a sombra destrua as nossas vidas, retirando toda a nossa essência cósmica divina,
ou se nós é que vamos tirar dela a sabedoria necessária para sermos a nossa melhor versão a cada dia. Vocês vão decidir, como sempre. Bom, um último ponto que nós temos que ter em mente é que somente a luz poderá afastar as sombras. E que somente vocês é que serão os responsáveis pelo seu próprio despertar da sua luz interior. Então acreditem na sua força divina, no seu Cristo eterno. Tenham coragem de entender e aceitar o seu lado sombra e cada vez mais aprender e se sobrepor a esse lado obscuro que todos nós possuímos. É comum, vocês não têm nenhum problema. No vídeo passado eu falei justamente sobre a completude para que vocês pudessem aplicar essa técnica diante dos seus traumas, olhando de frente para as sombras do passado de vocês, enfrentando as dores que sempre alimentaram o seu lado sombra. Então vamos parar de nos culpar, vamos parar de reclamar, de sentir desânimo, de cultivar o mau humor e vamos tentar usar toda a nossa dor com sabedoria e inteligência para curar as nossas mágoas, as nossas insatisfações e muitas outras coisas negativadas que a gente carrega e que só traz para a gente lixo energético para o nosso campo vibracional e, consequentemente, para as nossas vidas, atrapalhando, desandando a vida da gente. Cada um de nós tem um contrato interno com a luz e com a sombra, inicialmente pela dualidade. Nós temos em nós 50% de luz e 50% de sombra. O nosso objetivo imediato é nós sermos sócios majoritários de nós mesmos, ficando com pelo menos 51% das cotas de luz e deixando o nosso lado sombra com 49%. É um contrato. É um passo necessário também, pessoal, para a gente colocar o nosso pé fora da matriz de controle. Daí a gente vai melhorando internamente e a cada período de tempo, com o nosso estudo, a nossa internalização, a gente vai tentando comprar mais e mais cotas de luz e deixando o nosso lado sombra cada vez com menos ações em nossa sociedade. Não se esqueçam, pessoal, que nessa vida vocês nunca vão poder deixar de ter como sócio o seu lado sombrio. Então, ele tem que estar sempre com a mínima cota possível na empresa de vocês, para que vocês possam comandar, para que vocês possam determinar o que vocês querem para a vida de vocês. Entendem? Bem, eu deixei na descrição do canal o nome do livro do Deepak Chopra relativo ao tema de hoje, para que vocês possam iniciar seus estudos, suas pesquisas sobre o tema aqui falado, ok? Eu desejo a vocês muita sorte e muita coragem para vocês começarem a colocar tudo isso em prática. Lembre-se que nós não somos perfeitos. Parem de se cobrar. Vocês têm que saber que vocês têm esse lado sombra, conviver com eles, saber aceitar e ir minimizando a influência deles sobre vocês. Isso tudo tem relação com o que a gente vem falando desde o início aqui no canal. O nosso triângulo TSPH, da saúde, paz e harmonia, ele está diretamente relacionado a isso, ok? Manter bons pensamentos, sentimentos, vai gerar ação mais correta, mais equilibrada, certo? E aí a gente vai jogando, vivendo com essas dificuldades que nós temos. Mas nunca desistam de vocês mesmos, ok? Porque nós somos muito importantes para o universo. E mais importante do que vocês possam pensar para outros mundos, outras raças. Acreditem, ok? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu desejo a vocês muita paz, muita luz, muita harmonia e muita saúde. Uma boa semana para vocês.